e muito promissor. E o Brasil é um país extremamente promissor. Pena que esteja sendo gerenciado por aqueles que, na sala de aula, estavam no fundão. Aqueles que colavam na sala de aula. Isso eu digo em todo quanto é lugar que eu... Estamos sendo comandados por eles. Os que colavam, os que faltavam, os que ficavam no fundão. Uma pena, porque há tanta gente nesse país com tanta competência que estão excluídos de todo esse centro de decisões. Espero que isso venha a mudar. A meritocracia tem que prevalecer ao longo do tempo. Estou aberto às perguntas. Provoquei vocês, hein? Façam pergunta à vontade. Não esqueçam, professor fala o que quer, viu? E vocês têm o direito de dizer, professor, não é nada disso, eu não concordo contigo, não. Pode perguntar. Cadê o nosso... Não tem coragem. Bom, está aberta a perguntas. Então, vem cá, Léo. Peraí. Pergunta aqui da frente. O povo tem medo aqui vir na frente. Professor, eu também vou fazer umas provocações. Veja bem, quando o senhor diz que na Europa começam a haver propostas de decisões que nem são tão recentes, né? A Catalunha pretende independência há muitos anos. Se a gente transporta isso, né, do panorama interno dos países europeus para os estados, há uma tendência a que cada estado procure se fechar para tentar se proteger, né? Se a Espanha, se a Grécia vão ter que abandonar o euro, eles vão ter que se fechar e disputar espaço naquela situação. Se a Alemanha não topa bancar a conta, que é gigantesca, vão ter que vão tentar parar de consumir produto alemão, o alemão vai querer vender o produto dele, ele é o carro-chefe, a locomotiva da Europa. Então, poderia-se dizer que pode haver uma tendência de fechamento dos países? Uma outra equação que não parece que se fecha é que quando a gente diz, bom, nós temos que produzir mais barato, e, ao mesmo tempo, a gente reconhece que não querem comprar e não quererão comprar por longo tempo. Venderemos para quem? Uma coisa que me assombra é que a gente está sempre dando as mesmas soluções sem nunca atingir o cerne do problema. O Brasil não tem uma política de desenvolvimento de longo prazo. Aliás, há décadas que não tem. E talvez esteja na hora de se pensar em atingir o foco principal. A financiarização da economia, por exemplo, em que se deriva. Quando alguém lá na ponta diz, me dá o meu, que faz o percurso de volta, ninguém tem para dar. Bom, de fato, o problema lá em alguns países, a Espanha tem 2 focos de secessão, né, de independência. São focos realmente antigos, mas sossegadinhos. Hoje não. Hoje o problema de dinheiro é tão grave que a Catalunha, principalmente, estaria disposta a sair fora. Já fez consultas na União Europeia e a União Europeia disse só se a Espanha concordar. Aí ela diz, bom, mas a Espanha não vai concordar. Aí diz, bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair fora da Espanha e fora do euro. Criar uma moeda própria. Opa, aí você não sobrevive. Você vai criar uma moeda própria fora do euro, você vai vender para quem? Você não tem competitividade, você não vende para quem? Você vende para as demais regiões da Espanha, né? Ali dentro da Catalunha não há um mercado local. As pequenas e médias empresas todas estão interligadas com as demais regiões e ela não teria maiores
digamos, não haveria muita segurança de sucesso. São pessoas que têm seus sonhos, são políticos, gostariam de fazer essas mudanças e nem sempre estão na direção certa. Eu espero que não tenham sucesso, no sentido de que isto seja negociado e eles continuem. De alguma forma, talvez tenha que dar... o que eles estão pregando lá é um regime federativo, e o regime federativo, todos nós sabemos. O que a Constituição de 88 fez para o governo central? O governo central, antes de 88, detinha praticamente toda a arrecadação e distribuía através da Secretaria de Articulação de Estados e Municípios, distribuía a receita tributária. Os estados eram pobres, os municípios também eram pobres, e o governo central tinha um poder de receita tributária muito forte. Vem a Constituição de 88, cria o regime federativo e a repartição das receitas saem da União, vão para os estados e municípios. E a União perdeu forte receita tributária. Arrumou um jeito de aumentar o quê? As contribuições sociais. Contribuição social não é repartida para estados e municípios. Com as contribuições sociais, aumentou a carga tributária consideravelmente ao longo do tempo. Eles querem fazer isso aí, regime federativo. Ou seja, boa parte, ou grande parte do que é gerado na região, volta para a região. Ali existe o sistema da solidariedade muito elástico. A riqueza gerada na Catalunha, a maior parte fica distribuída para as demais regiões e eles acham que volta muito pouco. Esse é o grande motivo da independência, etc. E tal. Mas é um problema grave que pode chegar a consequências inesperadas, porque o político da região, o presidente lá da Generalitat, está disposto a fazer um referendo em novembro. Vai ser proibido, mas tudo pode ocorrer. O povo pode sair às ruas, pode fazer mil coisas. O povo resolve tudo. E os políticos, lá pelas tantas, serão obrigados a aceitar a questão do povo. O fechamento... por favor, será um prazer, professor. Sim. Então, nós temos, com certeza, nessa crise, na crise de falta de grana, é o caos generalizado. Logo, logo vamos ter problemas na Itália, algumas regiões da Lombardia e outras vão também querer independência. Há um tratado agora que está sendo estabelecido entre a Escócia e a Inglaterra, de uma separação consensual, ou seja, nada de divórcio, separação consensual, consentida, etc. Então nós temos, não é que eles vão se fechar no comércio local, porque não há como fazer isso na Europa. Em qualquer mercado de qualquer cidade acima de 50 mil habitantes, se encontra frutas da Dinamarca, se encontra doces da Letônia, da Rússia, de tudo quanto é lugar, isso não há como evitar. O que as pessoas estão fazendo é comprando menos do que elas produzem e do que os outros estão produzindo, e comprando muito menos produtos fora da União Europeia. A crise é muito longa lá, continuo repetindo, ela vai demorar muito, e quanto mais ela demorar, mais problemas ela vai trazer para todos nós, brasileiros, principalmente, não só no tocante às commodities agrícolas, mas principalmente no setor industrial. Estamos indo relativamente bem no setor serviços. Temos um bom emprego, temos um bom mercado de trabalho, apesar desses problemas todos aí com o setor industrial, que todo mês nós estamos observando uma redução do emprego industrial. No global do emprego, não estamos tendo maiores problemas. Temos rendas baixas, mas o Brasil está crescendo em certos setores de uma forma bastante forte, construção civil, grandes estruturas, demandando profissionais de fora. Estamos chamando engenheiros
da Argentina, médicos da Bolívia e por aí fora, da Espanha, tudo quanto é da Hungria e assim por diante. Aí esse é um problema nosso também. Nós só, além de não termos o capital físico necessário para alavancar o crescimento econômico, não temos os recursos humanos necessários para, concomitantemente, se acoplarem ao capital e gerar o crescimento econômico. Faltam as duas coisas. Estamos com problemas nesses dois setores. Professor João Paulo, será um prazer ouvi-lo. Meu caro professor Manolo, eu, em primeiro lugar, devo começar... Por favor, venha aqui na frente. Eu devo começar dizendo que eu achei excelente, cheguei Muito um pouco obrigado. atrasado, a sua conferência. Agora, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sou do fundão, porque eu sou titular da Faculdade de Direito. Não, o fundão, o senhor sabe o que eu falei. Não, tem um fundão lá, não tem? Tem o fundão. Tem um fundão lá. Agora, o que Mas eu quero, outro fundão. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, ministro da Fazenda é o Guido Mantega, Campinas. Não, é da USP, é meu colega, lá foi meu Mas calouro. então, Não coloca a culpa. o Luciano Coutinho... É da USP. Campinas? Da USP. Não, da USP. Então tá... Não, eu explico, é da USP. Da USP. O Mercadante Não, é da USP. É isso que eu estou dizendo. Ele é professor aonde? Ah, bom, aí o senhor está falando da formação. Eu estou falando da formação. A formação do Mercadante, a formação do Guido Mantega e a formação do Luciano é USP. FEA USP. Bom, então eu ia colocar a culpa em Campinas. Então ele não está coloque. aceitando a culpa para a USP. Não Então, coloque em Campinas. a minha única objeção é essa. O resto eu queria lhe cumprimentar. Sua conferência foi... Aproveitei intensamente. É que nós temos, professor, nós temos que falar certas coisas para chamar, dar um certo charme, para ser lembrado, né? Então, para não assumir a culpa, resolveu passar a culpa para nós. Então eu aceito. Não, o ano passado, lá no dia 13, não, que ano passado? Esse ano, o tempo, puxa vida, como corre. 13 de agosto agora, eu tive o prazer o ano passado, na época da Economista do Ano, eu entreguei para o Guido o prêmio Economista do Ano, que foi um processo de votação que ele ganhou. Quando ele chegou lá para conversar, eu disse para ele, Guido, eu estou esquecido. Eu fui teu veterano, eu acho que você foi meu calouro, não foi? O pessoal achou um pouco estranho que eu tratasse o ministro desse jeito. Mas conhecendo como eu conheço, eu não diria que ele foi do fundão. Eu diria que ele esqueceu de estudar economia quando ele foi fazer o curso na FEFELESH. Porque ele virou sociólogo, qualquer coisa lá. E depois de muitos anos, ele estava no sindicato dos metalúrgicos. E depois de alguns anos ele virou professor de História do Pensamento Econômico nas faculdades lá. Enfim, e aí se reencontrou um pouco, acho que com o Keynes. Acho que ele é fixado pelo Keynes. Ele só vê aquela partezinha lá. Bom, quer dizer então que nós estamos absolvidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Totalmente. Tornou mais agradável na palestra, né? Obrigado, professor. Mais perguntas? Mas eu só digo o seguinte, quando eu estava lá na Câmara dos Deputados, recentemente, acho que foi agosto, 22 de agosto, na mesa estava o secretário-geral do Ministério da Fazenda, estava o chefe do Departamento Econômico do Banco Central do Brasil. Eu já tinha tido um encontro antes com o secretário-geral, o Diego, discutindo as questões da caderneta de poupança, Diogo, dizendo os erros que o Ministério da Fazenda estava cometendo, enganando as pessoas. Dizem, vocês não têm vergonha, Diogo, de ficar enganando aí que tem TR, 70% da Selic mais TR. Isso não existe mais TR é zero. Aí, papapá, não sei o quê. Enfim, esse papo eu achei muito interessante, chegar lá, ter pessoas do governo, e eu, na cara dura, falei para eles, exatamente o que eu disse para você. Não falei do fundão, pelo amor de Deus, lá não falei. Mas eu falei, isto é o voo da galinha. Isso é uma política errada. Isto aqui não há como. Enfim, é nossa função. Somos economistas e temos que
como estamos dizendo lá em São Paulo, assunto de economia é para economista. Então nós temos que ter esse direito de falar para a gente do governo que eles estão fazendo as coisas erradas. E essa pontinha aí de pessoal do Fundão é que tem muita gente mesmo do Fundão, mas tem gente boa também, tem gente boa lá. E todos eles são da USP. Ocorre que, por razões as mais variadas, eles não tiveram oportunidade lá na USP e tiveram mais oportunidades na Unicamp, que estava recém-formada, é o Instituto de Economia, um excelente Instituto de Economia. A Unicamp, a professora Maria Alejandra é de lá, hein? Vocês viram a conferência dela? Ela é excelente. Nossa colega no Conselho Regional de Economia de São Paulo, acaba de ser eleita. Sr. Manolo, antes de fazer a minha pergunta, bom, é com satisfação que estou ouvindo esse debate, a palavra do senhor hoje, a palavra do professor João Paulo ontem, professor Lixa, professora Madi, e eu vejo assim, com alegria, porque nós economistas estamos dando tratos à bola, pensando, raciocinando, escrevendo, refletindo, debatendo questões relevantes, e eu fico muito satisfeito em ver 3 professores, que são 3 presidentes dos conselhos regionais. O professor Manolo, o professor João Paulo, o professor José Antônio, que é o nosso presidente. Né? Então, os nossos conselhos, os conselhos de economia, estão muito bem representados por 3 professores economistas que são mestres. Né? E estou muito satisfeito por esse encontro dileto de presidentes e professores. Bom, vamos, depois de jogar esse confete, vamos à minha pergunta. É um confete, mas é válido porque realmente é a junção de 3 conselhos, 3 professores, 3 mestres. Eu tenho estudado Basileia. E